Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. Boa noite, 23 horas, 29 de abril de 2019, episódio 13, programa Guitar Heroes, pela MKK Web Rádio. Chega de Bunda Music. WhatsApp 11 982916790. Se você quiser baixar o aplicativo da rádio pelo seu iPhone, baixe na Apple Store. Se você quiser baixar pelo seu Android, baixe pelo Google Play. Chat na nossa página, programa Guitar Heroes, grupo no Facebook, se inscrevam lá. Mais um episódio, mais um guitarrista, vamos dizer, histórico na música brasileira. Apresentação: Marcelo Flengler. Boa noite, Marcelo. Boa noite, galera. Direção-geral Marco Mendes. O outro apresentador, eu, mas dessa vez sim, minhas piadas indissocráticas. Monsieur Alexandre Bastos. Ah, Monsieur não, Conde. Lorde, melhor. Não, deixa pra lá. Dessa vez a gente tem um outro entrevistado, um guitarrista histórico que marcou uma boa parte do mercado didático em São Paulo e no Brasil. Vou falar um pouquinho dele. Músico profissional desde 1978, iniciou seus estudos em música em 1975 e em 1976 foi estudado no Conservatório Bela Bartok, onde em 1979 começa a estruturar e implantar o curso de guitarra ainda raro para a época. Venceu o Festival Paulista Estudantil da Canção com a Banda Eco em 1977. Tocou em bandas de baile e em 1º de janeiro de 1985 fundou a primeira escola high-tech especializada em guitarra no Brasil. Trabalhou como músico de estúdio para as gravadoras Continental, Eldorado, RGE, Som Livre, BMG3M, Copacabana e RCA. Líder e fundador da banda Platina, uma das mais importantes do hard rock e heavy metal no Brasil. Além disso, tem passagens pelas bandas Chave do Sol, Árpia, Trolha, Sky, Mandy Brasil, entre outras. Com vocês, Dario Parisi. Boa noite, legal estar aqui com vocês, né? Não poderia ser diferente. Estou com duas pessoas aqui que eu sou admirador já há um tempo. Aí esses dois conhecem tudo de devices, de guitarra, tocam, que é uma barbaridade, tem uma estrada aí linda. E agradecer também ao Marco aí que a gente está aqui presente hoje e ver o que a gente pode dizer a respeito sobre o que a entrevista vai pedir. Obviamente. Mas dessa vez eu não vou fazer minhas piadas indissocráticas. Dario, fale um pouco mais da sua carreira, experiências, formação e influências. Bom, tem que começar pela formação, né? Eu sou de uma família tradicional italiana, então, obviamente, a minha formação primeiro é empírica. Eu vivi num ambiente onde meus tios cantavam, a gente morava praticamente numa vila, e meus tios eram, como todo bom italiano, eu sou descendente, né? Então, eu vi cantar a música em casa o tempo inteiro, violino, flauta, bandoneon pra caramba, acordeon, violão, enfim. E aprendi a cantar, minha bisavó, né, italiana, então aprendi, como uma criança, aprendi a falar primeiro italiano do que português propriamente dito. Isso, por estar numa família musical, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. A família do meu pai também tem músicos, inclusive meu tio Vanderlei, né? Meu tio Vanderlei foi pianista da Rádio Nacional e da Rádio Tupi, na época, acompanhando os cantores da época, né? Agostinho dos Santos, Vicente Celestino, Luiz Vieira, Mirinha Borba, Dalva de Oliveira. Isso tudo no famoso Regional do Siles. Quem não sabe quem é o Siles é o Vanderlei Siles Staff, pai do Vander da Fátima. E meu tio tocou, eram grandes amigos, tocaram durante muitos anos lá. E mediante tudo isso, a minha formação foi o seguinte: acabei cantando, optando por música. Toquei com 11 anos, eu tentei tocar um pouco de bateria,
Não tem, eu desafino até batendo palma, né? O som da palma desafino. Imagina o ritmo. E eu fui estudar violão com 14 para 15 anos com a professora de Chieiro, que era lá do bairro, a professorinha de música do bairro de violão. Estudei 1 ano com ela. Depois fui para o Conservatório Bela Bartók, como você disse, com o professor Machado. E na época eu já tinha a minha guitarrinha Alex, né? Como todo bom violonista que falar que toca guitarra. E eu tirava aquelas coisas. Silentoque para mudar os captadores? Não, aquela era a Delta. A Delta era a Silentoque do Piau. Piau, né? Não, mas a Alex tinha, o escudo era de fórmica. Sim, igual a marca de cozinha. Exatamente. E o que acabou acontecendo isso, eu tentava as minhas incursões de solo, porque não existia escola de guitarra. Então, o que eu estava ouvindo na época? Eu ouvia sempre um pouco na contramão das coisas. O pessoal estava ouvindo Beatles, eu estava ouvindo Brad. O pessoal estava ouvindo Deep Purple, Led Zeppelin, como eu também, mas aí eu gostava de tocar as coisas do Pilot, dos Carpenters, porque eram solos que eu entendia a melodia, eu gostava da melodia da guitarra. E aprendi a tirar alguns solos. Imagina um cara em 1976 tocando o Starway to Heaven com um solo igual. Né? Hoje em dia tudo bem, mas na época era mais ou menos uma proeza, né? Então, não só eu, né? Porque a gente já tocava isso aí, o Álvaro, Faísca, tocava isso com... Mas para mim, a minha proeza era essa. Então, como eu solava, e eu estava fazendo aula com o professor Machado, e eu conversava com os músicos da parte de guitarra, porque eu queria ver qual que é, não tinha quem ensinasse o que todo mundo queria nos anos 70, aula de guitarra solo. E o professor me convidou, falou, olha, eu já tinha me formado na época no violão popular, que eram 3 anos o curso, e falou para mim, você não quer dar aula para a garotada que está começando sobre guitarra solo? Eu falei, para mim, imagina, né? Que honra, né? Eu falei, pode ser, né? Eu falei, o que eu faço agora? Eu tinha 3 métodos de Joe Pass, que eu estava estudando, era partiturado. Esse que ensinar partitura nos anos 70. Hoje o pessoal adora ainda ler partitura pra caramba. Né? Sim. Eles adoram. A primeira coisa que ele faz, olha, enquanto eu não leio boa na primeira parte, você não me passa nada. Ou Pozzoli, que é mais leve um pouco. Mas foi isso que aconteceu. Eu acabei aceitando e tentei ensinar. Uma parte curiosa aí, eu acho que até a entrevista toda pode ser só esse trechinho, modo de dizer. Em 1978, eu fui na Del Vecchio, aliás, na Di Giorgio, que é onde eu tenho hoje a minha loja. A gente tinha comprado a loja ali próximo da fábrica da Di Giorgio, na Voluntários da Pátria. E eu fui comprar um violão que era o sonho da minha vida, um violão Tárrega. Tá, comprei o violão Tárrega, levei para a loja, na loja da galeria, onde a gente tinha ali estabelecida a empresa. Na hora que não tinha cliente, eu ficava tocando violão ali, estudando. Então tinha um disco do Paco de Lucia, chamava Entre Dos Águas. Esse disco, o Entre Dos Águas, eu tirei uma música, aliás, essa música Entre Dos Águas, que fazia parte desse disco, que ele lançou em 1977, eu tocava essa música tal qual. Aquela coisa de tocar igual o disco, aí você também é bom, né? Que é mais ou menos o caminho que corre. Eu toquei essa música, estava tocando ali, Entre Dos Águas, um violão Tárrega novinho. Entra um senhor de idade assim, fica olhando sinistramente para mim, me olhando, toquei. Aí ele chegou próximo de mim quando eu terminei de tocar. Geralmente a gente tocava um pouquinho ali, qualquer coisa que você tocava era show. Enchia a loja de gente, parava lá perto. E ele falou para mim, ¿te gusta el Paco de Lucia? Eu falei, a mim me gusta mucho. Eu diria esta canção. Ele falou, dame la guitarra. O homem pegou, eu falei, deixa eu ver se ele lavou a mão para pegar no meu violão, né? A mão do homem, assim, os dedos dele pareciam micose nas unhas, assim, que era um negócio bem... quando a pessoa tem micose fica tudo amarelo. Na realidade ele colava as unhas ali. Ele começou a tocar flamenco. Bom, resumindo, senão a gente vai longe. Ele era tio do Paco de Lucia, estava com o Paco de Lucia para tocar no Teatro Municipal, estava hospedado no Hilton. E a hora que ele tocou, eu fiquei muito emocionado, tanto por ver ele tocando maravilhosamente, como ver ele destruir o tampo do meu Tárrega, que eu havia acabado de comprar, porque foi uma emoção muito antagônica, assim, né? Felicidade com tristeza. E toda a parte percussiva, bateu sem dó, picotou tudo, parecia que tem um periquito visitando meu violão. Mas o som que ele tirou foi tão, assim, para mim deslumbrante, porque eu nunca tinha visto isso, né? É a mesma coisa que você
Mesma coisa que eu digo assim, eu digo do feeling, né? Que você subiu o morro do Rio de Janeiro e vê um garoto tocar tamborim com uma facilidade, um swing que você fala, onde é que aprendeu isso? Não aprende, é meio do lugar. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Eu fiquei sabendo, conversando com ele me disse que era tio do Paco de Lucia, que aprendeu com o pai do Paco de Lucia. Aliás, por que Paco de Lucia, né? Uma coisa que é de Andaluzia. Ele falou para mim, Paco de Lucia se chama Paco de Lucia porque a mamá dele se chamava Lucia. Paco, hijo de Lucia. E não por ele ser de Andaluzia. Então, o filho da Lucia era o Paco, certo? E como todo Paco, né? O pai dele, o pai dele também era Paco. E esse era um tio dele que vinha e fazia parte. Eu falei, não vou perder essa, eu preciso aprender alguma coisa. Peguei meu caderninho de música, né? Falei, pode me ensinar algumas coisas do sotaque. Ele falou, eu não leio música. Não tinha leitura nenhuma, é puramente empírico, puramente experiencial. Vem com o cara isso aí, no sentido do ambiente que ele está, né? Ele falou, pero dame tu caderno. Pegou e traçou uma linha em cima da partitura, eram 6 linhas. E ali ele escreveu uma tablatura, que é uma coisa muito mais módica do que depois veio em 79 com a edição do Joe Pass, a explicar o que era uma tablatura, como que era o que era um band, como rolava. Eu falei, puta, isso aqui é o caminho para eu, de repente, dar aula para ensinar os meus alunos. E a partir dali eu fiz uma apostila, me preocupando com o quê? Primeiro, você toca com as mãos. Logo, você tem que se adaptar anatomicamente ao instrumento. E como se adaptar anatomicamente ao instrumento? Então o pessoal vem naquele exercício 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E o dedo de apoio, que é o dedo 1, ele vai transferindo o apoio. Então o dedo 1, em vez de ficar fixo e somar os outros dedos, porque na realidade o pivô no braço é polegar e indicador. Os outros dedos articulam. Então sempre você tem essa primeira ideia de adaptação anatômica. Então desenvolvi os exercícios, fiz lá os exercícios de digitação psicomotora ou psicotécnica, que é a adaptação anatômica a um instrumento para baixa articulação. E como que eu ia passar isso? Através dessa ideia que eu tive em relação a esse contato, de usar a tablatura. Que na época nem chamava tablatura. Nem chamava tablatura, não é? Na realidade já chamava tablatura, mas não era conhecido aqui, não era conhecido. Sim. O primeiro método de guitarra no Brasil, o que aconteceu para virar um método e de repente ser esse o meu método, né? O primeiro método considerado de guitarra no Brasil, escrito por um brasileiro, foi o fato de um dia o seu Carlos Dias, que era um representante da ISO, da Fermata, né, que era na Bevilacqua, da Ricord, chegou e falou, me dá um livro desse, porque como eu tinha alguns alunos lá na escola, eu fiz um, em vez de vai tirar uma xerox, eu mandei imprimir. Então eu fiz um primeiro estágio, né, primeiro módulo, com esse livrinho, que trazia exercício de adaptação, escala cromática, para conhecer o nome dos braços ao longo, maior, menor, né, os menores alternativas, que são a menor harmônica e a melódica, e assim vão, modos, padrões melódicos, e fiz um livro. Ele levou na Ricord, o senhor Augusto era o diretor e a Flávia eram diretores na época. Falou, escuta, você fez isso aqui, legal, você não quer fazer um método de guitarra mesmo? E foi onde tudo começou. Eu transformei aquela primeira impressão. E por que a tablatura naquele caso deu certo? Porque qual a diferença que existe entre a tablatura e a partitura? Totalmente diferentes. Uma é genérica, a outra é específica. A tablatura, ela não substitui a partitura, isso é burrice, não é inteligente falar isso, né? Mas ela é o GPS do guitarrista, entendeu? Ela é uma tabela, ali ele te mostra onde as coisas estão realmente acontecendo, coisa que a partitura não faz, porque a técnica não vem. E a guitarra tem também. Não, a guitarra tem essa característica de que a mesma nota está em diversos lugares e fica meio chato de ler mesmo. Não é igual ler para um cara que toca sax, é bem mais simples a leitura. Né? É porque aí, exatamente, ele vai produzir o som, né? Tem a técnica, mas a preocupação dele de produzir o som. No instrumento em si, como você chega para um principiante e fala, olha, esse do aqui, né, da corda Lá, na terceira casa, é o mesmo da corda Mi na oitava. Aí explicar que você pode começar com o dedo 1, 2, 3 e 4
E tecnicamente isso adquire formas diferentes da mesma escala, que tem o mesmo som em 2 oitavas, entendeu? Então se fica com o mesmo som, porém a diversidade técnica é maior. Agora, se você não ensina isso, você vai criar, se vira aqui, ó, do maior, do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, aqui e aqui, e se vira com o resto. Então foram essas alternativas e foi essa linguagem que permitiu quem não quer, e aliás até hoje, né? Quem não quer aprender o caminho das pedras, o sofrimento da partitura, porque não se aprende de um dia para o outro, né? Claro. Isso é uma coisa que requer tempo, dedicação, desenvolvimento de leitura, não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro. Mudando um pouquinho de assunto, já na parte que você, como músico mesmo, tocando, como guitarrista, né? Você passou por... Hoje em dia não tem mais aquelas coisas que tinha antigamente, aquelas bandas de baile, que era uma escola para o pessoal aprender vários... Foi onde eu comecei. O pessoal antigo, todo mundo começou, eu também comecei. Comecei com banda de baile. Que você aprende a tocar de tudo, né? Tem que tocar samba, tem que tocar rock, bolero, Reconif. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Um de cada, 2 de tudo. Exatamente, né? Então hoje em dia não tem mais isso, né? Existem bandas de baile e tudo, mas não tem aquela formação do músico que começa a tocar e entra numa banda de baile, né? Como que você observa assim, a falta dessa escola hoje em dia para os músicos que estão começando, a molecada que está entrando? Certo, Marcelo. Tchelo, outros tempos, né? Outros tempos. Na nossa época, a escola era a imaginação, né? Era a imaginação, era o aprendizado empírico. Você tinha que estar perto de alguém que sabia mais que você, ou aquela troca de informação, ela era empírica, puramente empírica. Primeiro, quase ninguém escrevia música. Quando um escrevia, o outro não lia. Quando um lia, o outro não escrevia. Então a coisa era empírica, você aprendia aquilo. E era na orelhada. Então eram aquelas técnicas que os contemporâneos sabem, bota o disco em rotação. Sim. Que era de, por exemplo, você quer descobrir o tom direitinho, o baixista era bota em 78, coloca em 45, mas você baixava para 16 para ouvir melhor os detalhes. Acorde era acorde, né? Destruiu muito vinil fazendo isso. Não é verdade? Então, hoje em dia o que acontece é que você tem a internet aí, cujo aprendizado é muito relativo, né? É bom e não é às vezes, depende de quem, como você interpreta, como aprende, né? A internet tem uma coisa muito curiosa. O pessoal pergunta assim, mas hoje a gente pega um violão pela internet e você aprende. É legal tocar violão, é o instrumento mais fácil de você aprender a tocar, não é? Eu falo, tocar mal é. Eu acho um dos mais difíceis. Eu acho o instrumento mais fácil de você aprender a tocar mal. Mal, verdade. Porque, vamos pensar aqui, máximas, né? Internet, 1 milhão de informações. Sim. Uma cabeça só para organizar. E agora? Sabe uma criança solta numa loja de brinquedo? Ela quer tudo que brilha. Olha, tem o Hulk. Nossa, mas tem um carrinho de controle remoto. Ele quer pegar tudo. Então, o que acontece? A ordem dos fatores em música, no final das contas, é assim. O todo ajuda a compreensão das partes. Só que você entra para ver alguém tocar, ele olha pro vídeo e está lá pouco se lixando tecnicamente como ele está aprendendo. E ele vai tocar exatamente como ele repetiu. E assim, a outra máxima é assim, quem aprende errado, ensina errado. Sem dúvida nenhuma. Então eu vejo que a coisa de não só de banda de baile para a formação do músico hoje, mas a coisa de formação de banda. Cadê as bandas, né? Enfim, quantas pessoas estão realmente interessadas hoje em formar banda, assim? Diminuiu muito, não é? Diminuiu bastante. É um outro tempo que a gente está vivendo. Vai de encontro com aquilo que o César Reik falou, né? O pessoal hoje não aprende um instrumento para querer tocar numa banda, ele aprende um instrumento para querer tocar no Instagram, por exemplo. Ou para tocar em casa, né? Eu acho que hoje as pessoas cada vez mais saem menos de casa, as pessoas vão menos assistir shows e mesmo outras coisas, cinema, tudo, porque o cara tem a facilidade de poder ver em casa. Então a gente está vivendo uma época que tem violência, tem uma série de coisas, o cara tem medo de sair de casa, de ser assaltado, e há também uma antissocialização. O cara, ele fica trancado em casa, ele não tem interesse em se socializar com outras pessoas. Então isso reflete em tudo, né?
Modernidade mesmo é o que a molecada quer, ficar tocando em casa, né? Sim, evita a interação, evita uma série de coisas. Ponto que você falou há um tempo atrás, né? Você vê um garoto já de 14, 15 anos tocando maravilhosamente bem um vídeo de 30 segundos, né? Que ele deve ter treinado aquilo dia e noite, 40 mil horas. Se gravou e editou e fez 400 takes até aquilo ficar perfeito. Mas se você pega uma pessoa dessa e bota numa banda e fala, vamos aí, bicho, tocar um rock and roll do Chuck Berry, não acontece nada. Você quer ver uma coisa? Você lembra, antigamente existia escola de datilografia, lembra? Sim, eu fiz. Opa, tinha que põe o papel assim embaixo o papel em cima, né? Faz uma analogia, mais ou menos, respeitando, porque olha, eu quero deixar bem claro o seguinte: nunca se teve tantos bons guitarristas como nós temos ultimamente, nos últimos tempos para cá. Sim. E pouco se reconheceu as grandes influências do mercado brasileiro, guitarristas, né, enfim, professores, pessoas, porque passou aquela parte do contemporâneo, e essa garotada que está aí tocando hoje, no quarto, lá tocando, eu vejo coisas que eu falo, mamãe, o cara realmente, isso dá trabalho, isso é muito tempo disperso em cima, mas é o tal negócio. O que acontece hoje? Tocar para quem, aonde? Primeiro, você quer ir ver uma banda tocar, quem? A banda tem que ter um certo brilho ou alguma coisa que mexeu com você, e tem bastante, tá? Não estou falando que não existe, mas qual é o princípio? Onde começa? A banda tem que fazer, eu quero ir ver esses caras tocar. Como você descobre que existem esses caras? Se não há quanto tempo você não vê uma banda de rock tocando em qualquer programa de televisão? Quanto tempo você não liga a televisão em qualquer canal e você vê nesses programas que hoje em dia o star do programa ou é Rodrigo Faro, ou seja, vamos dizer, os programas de grande alcance, de né? Grande alcance, né? De qualquer emissora grande. Nós temos 3, 4 emissoras grandes, mas você não vê uma banda aí lá como era antigamente, né? Agora aparecia lá naquele programa da Record, na época da Record, o Raul Gil, por exemplo, então ia tantas bandas tocar lá, tantos artistas, então o cara aparecia, o garoto que estava na sala vendo, ele falava, nossa, que legal tocar guitarra. Qual foi o último tempo aqui que nós vimos na televisão uma banda tocando guitarra na televisão? Escuta o que eu vou falar, para não entrar o julgamento de qualidade, de quem está tocando, quem não está tocando. Eu estou falando de motivação. Então vamos falar aqui, olha, eu vou falar para vocês quem foi. Restart, NX0, Charlie Brown Jr. e o Twister, esses que apareciam com a guitarra na mão. Eu lembro, em 2010 foi o último ano que o pessoal entrava assim na escola, um jovem adolescente entre 12 a 16, 17 anos, e queria aprender a tocar. Eu vim aqui que eu quero aprender a tocar guitarra. Foi a última vez. Depois começou a rarear. Aí o que eu encontro hoje na pergunta sobre aula, por exemplo, Alexandre, é o seguinte: olha, esse aqui é meu filho, eu quero que ele aprenda a tocar guitarra, ele adora Beatles. Sim. Quantos anos tem seu filho? 11 anos. Ele adora Beatles? Adora Beatles. Então, eu penso comigo, né? Eu falo assim, quem gosta de Beatles é o papai, né? Outra, esse menino vai compartilhar Beatles com quem? Ele tem amigos? Ele gosta, é uma coisa de contemporaneidade. Se ele tem 12, 13 anos, ele vai conversar com os amiguinhos de escola de 12, 13 anos. Que jogam videogame, né? Que é outra... Então tem o fator entretenimento, como você me falou da época da guitarra e tal, ficou muito aberto, né? Videogame, WhatsApp, redes sociais, enfim, tudo que está ligado a entretenimento. Tocar antes você não tinha o que fazer. Ou você tocava guitarra, ou você ia empinar pipa, ou você ia fazer cursinho de qualquer coisa nesse sentido, né? Então você não tinha muita opção. Bom, nós vamos continuar esse papo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalinho. Programa Guitar Heroes MKK Web Rádio. Chega de Bunda Music. WhatsApp 11982916790. Download pela Apple Store se você tem o sistema iPhone. Se você tem o sistema Android, download pelo Google Play. A gente vai estar no chat da página hoje ao vivo respondendo a pergunta de vocês. A gente volta já já. Você está conectado no programa Guitar Heroes, aqui na sua MKK. Boa noite, crianças. Estamos de volta, segundo bloco desse programa especial.
Muitas vezes, Dario, o guitarrista se torna um tanto chato porque tem um ímpeto de mostrar serviço. Aquela coisa do cara querer tocar... Overplay. Exatamente. Você começou a trabalhar com maestros, arranjadores, gravadoras, estúdios de gravação que hoje a gente já não tem mais, né? E a garotada mais nova não tem esse acesso. O que isso agregou na sua formação e na sua experiência, tanto como músico de gravação, músico de estúdio, como didata e também como performer? Você está falando... Bom, vamos classificar. Quando você fala hoje do pessoal tocar na modernidade, né? Uhum. Modernidade, vamos dizer assim, nas últimas gerações para cá, a gente está falando sempre do jovem. O jovem, né? Ele tem aquela ímpeto natural, né? De dominar o grupo, né? Eu acho que às vezes tem pouco poste para muito xixi. Vocês estão vendo que dessa vez a minha piada, as piadas insocráticas não são minhas. Você vai entender o que eu quero dizer. Todo homem, todo mundo que quer dizer o que veio, precisa mostrar serviço. Então, é comum que entre os jovens em si, que estão despertando e curtem essa coisa, tem aquela energia toda, que é energia orgásmica. Sim, né? aquele dinamismo. Aquele hormônio masculino nas veias, enfim. Ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar que ele também faz, garra, e tudo isso implica em performance, né? E performance para muita gente, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho que você está dizendo de tirar um segundo por volta, né? Cada volta você vai tocando guitarra e quem tira um segundo por volta ganha. Corrida de guitarra, é isso, né? É, mais ou menos por eu aí. acho que tudo é válido nesse sentido. Porém, agora eu já entendi o que você quis dizer. A música que você leva com você é aquela que você consegue lembrar quando ela para de tocar. Então, os solos emblemáticos, que é a minha formação, né? Aquela coisa de melodia... Não que a gente não corra também, não tenha passado por essa fase. Passei, tem coisas aí que a gente faz e faz parte. Agora, quando só se torna isso, você tem uma coisa, né? Quem está tocando, e aí tem o outro lado. Para quem você está tocando? Quem está te ouvindo? Porque quem vai te julgar é quem está te ouvindo, porque parece que você está feliz com aquela coisa de fazer. Uhum. E tem quem gosta, e tem aquele pessoal que de repente começa a ouvir e satura, dá um pouco de saturação, porque você quer se envolver numa atmosfera, de repente a coisa muda, de repente a coisa muda, de repente a coisa muda. E eu digo isso em qualquer guitarrista, não precisa ser jovem, pode ser mesmo os grandes medalhões que gravaram aí, para você parar e ouvir. Vou te ser sincero, você falar de lendas, né? Como o Malmsteen, tem gente que adora ouvir o disco inteiro. Eu não consigo ouvir um disco inteiro, uma questão de gosto. Então isso não tem nada a ver com ser mais, menos ou tudo mais. O que agregou para mim, você perguntou, em termos de... Bom, deixa eu deixar claro, pessoal, continue correndo muito, porque é o seu trabalho que dá, eu sei o quanto vocês estudam, e também a gente sabe que isso, além de dar trabalho, é um trabalho de esmero, de valorização, principalmente de quem está fazendo. Parabéns, porque tem muito moleque tocando aí, desculpa a palavra moleque, né? Tem senhores como eu, não estou falando de idade, tá? Não de técnica, que também vão nessa praia e são todos bem-vindos. E é o seu trabalho que dá para você chegar a um nível desse, não é uma coisa simples. Agora, quem te ouve, quem te leva, quem te compra, quem te leva no coração, enfim, você pode ficar com uma imagem assim, né? Uma imagem de, puta, aquele cara toca muito. Canta uma parte do solo dele. Canta. Porque o solo que você leva, a música, o melhor músico do mundo é aquele que te agrada. O melhor solo do mundo é aquele que você consegue cantar com a boca. Sim. Não que o resto não vale, mas é o que realmente fica em você quando você está colocando. Você está falando de maestro, gravação. Antigamente, existia uma imposição de você tocar a partitura tal qual. Chega uma hora que os maestros, né? Eu não vou falar de nome, mas o Tavinho Basso, né? O Martínez, né? O Lenk, enfim, entre outros aí que a gente poderia citar, que apesar de todo aquele radicalismo, tem um alívio em relação a isso. Mas você não pode esquecer que o disco não é seu. Sim. Você não pode esquecer que você está fazendo parte de uma música, essa música respira, né? Não é só você, não é só tão lá um... né?
E aí você sai fazendo escala, solando, fazendo uma coisa maravilhosa, mas quando você está num trabalho de outro estilo, outra coisa, você está conversando com outro público, isso quem impõe é o produtor, é o arranjo ou é o produtor. E trabalhar com ele só te dá maturidade, porque uma vez que você não trabalha para você, porque você viver de música instrumental, ou mesmo das coisas que você faz, e achar que você vai emplacar, pode ser, acontece. Mas no meu caso eu trabalhei, gravei muita coisa, né? Se for falar em termos de inserções em disco de outros artistas, e principalmente, uma vez eu estava tocando em Salto, até interessante isso aí, eu fui maestro de uma orquestra chamada Michi d'Italia. Essa orquestra era de Jundiaí, maestro Marlon Palavasi, e eu regia, eu estava cantando as coisas. Quando eu saí, teve um evento em Salto é uma cidade lá de Itu, na Concha Acústica, tinha umas 15 mil pessoas ali, que era aniversário da cidade, né, em setembro, acho que é 8 de setembro, isso aí, que é lá. E ficou marcado pra mim, porque eu tava saindo de fraque e tudo, quando eu tô saindo do lado do alambrado, assim, passando, tinha 2 headbangers, assim, tradicional. Ô meu, chega aí. Falou, opa, tudo bem? Tudo bem. Dario Parisi? Falei, sou eu. Platina? Você me conhece? Falou, meu, música italiana, bicho. Eu falei pra ele, é o seguinte, deixa eu te deixar claro uma coisa. É lógico que é música italiana. Aqui no Brasil, você sonha com o Steve Vai e acorda com o Valdir Soriano. Tá entendendo o que eu quero dizer? Na hora de você gravar, né, Moacir Franco, Luiz Airão, eu vou falar aqui um monte de gente que a gente já... Martinha, né? E performou, gravou, né? Você também, né, Marcelo? Tanto o Marcelo como o Alexandre, viu, pessoal? Que agora que eu vou tomar conta do programa, são 2 grandes músicos, pessoas que eu admiro. O Marcelo tem um extremo bom gosto. O Alexandre, além do bom gosto também, que é inerente aos 2, ele também é muito inteligente, tem uma oratória que eu sou fã deles, tá? Eu quero dizer que, antes de mais nada, eu não sou um entrevistado, eu sou um tiete aqui. E eles sabem o que a gente está falando. Para você sobreviver no Brasil, ainda, né? Se a gente for falar aí com pessoas que eu toquei, pessoal dominó, enfim, entre outras coisas, né? Que a gente precisa dar algum toque, você precisa falar. É muita gente, não vou ficar falando. Mas você tocou coisas totalmente adversas ao que o pessoal vê você. Então, quando fala do Dario Parisi, só fala platina. A minha grande área de atuação foi no mercado publicitário, trilha sonora, né? Fiz trilha sonora para rádio, e foram quase todas as rádios, né? E fiz, assim, TV, trabalhei em todas elas, mas sempre terceirizado. Quando a MTV inaugurou, em 1990, todas as vinhetas da MTV, de guitarra, quem fazia era eu. Mas qual que é o grande pulo do gato aí? Respondendo ao que você me disse, eu não vim para falar de mim, né? O que eu sei, morre comigo, a vaidade. Interessa aquilo que a gente pode deixar e compartilhar, para que o movimento, as pessoas, até queria dizer, abrir um parênteses aqui, moçada, olha, nós temos grandes professores no Brasil, grandes expoentes, sabe? Se eu começar a falar de 1, 2 aqui, 3, com certeza eu vou estar sendo muito injusto, que eu vou acabar esquecendo alguém ou não colocando na ordem. Como a gente também, eu tive muitos pupilos, amigos que se tornaram grandes músicos, e amigos meus que não são nem conhecidos se tornaram grandes músicos também. Mas sabe a importância, quando a gente estava falando em relação a égua, essa coisa de que eu brinquei, né? Pouco poste para muito xixi. Sim. A gente precisa olhar um pouco mais um para o outro. Quando você fala guitarrista, alguém vai tocar, o outro já fica assim, mas isso aí também eu faço, bicho. Eu faço mais rápido que vocês. Ou eu toco tão legal quanto você. Música é integração, né? Quando eu digo música é integração é união. Por isso que eu acho que o meu aluno, ele está no quarteirão que eu moro. Eu prefiro dar aula para o meu aluno que vai começar, que está no quarteirão que eu moro. Eu não me preocupo muito com essa coisa. Eu me preocupo com as crianças, entre aspas, né? Em passar sempre, encontrar aquela alegria de estar ensinando. E eu estou vendo um movimento muito positivo, e eu entendo que é liderado aqui pelo Marcelo e pelo Alexandre, que é de compartilhar realmente a qualidade. Nós temos grandes músicos, grandes guitarristas que estão aí, e se a gente não se unir nesse momento, a televisão, a grande mídia, ela não está nem aí mais se tem guitarrista ou não. Você pega o que está fazendo sucesso no rádio hoje, né? Não tem guitarra mais na frente. Não. Incomodou a coisa do guitarra. O guitarrista incomoda. Não porque é o brasileiro, mas mundialmente o guitarrista incomoda. Incomoda porque ele é, vamos dizer assim, não que ele seja importante mais, mas o mundo fez assim, né?
O mundo colocou a coisa dessa forma. Você sabe a diferença entre um guitarrista e Deus? Não. Sabe? Deus nunca quis ser guitarrista. Então, dentro desse pensamento, né, desse ego, dessa valorização, é justamente porque tem brilho. Agora, que esse brilho seja compartilhado, né, que houvesse... é uma utopia, mas começa quando você primeiro faz a sua parte. Você não ensina ninguém a ser amigo. Você só pode se doar como amigo. Se não houver uma união dos guitarristas, das pessoas em torno de si, em torno da música, a favor da música, em todos os setores, né? É uma coisa que está acabando. Não é? Eu pulei algum eixo que você me perguntou, eu devo ter pulado, né? Você me perguntou mais coisas de experiência de estúdio, não foi? Não, eu acho que está perfeito, eu acho que tá acontecendo isso mesmo. O eixo da união de músicos, né? Acho que não só guitarrista, acho que a união de músicos no geral, ele quebrou já há algum tempo. Tem pessoas que estão tentando resgatar isso. É um pouco complicado, porque tem essa coisa do ego, enfim. Mas a gente tenta. A gente sabe o que gosta, é, Sean? teimoso. Quando começou essa coisa de estourar, principalmente músico ganhar um pouco melhor, quando chegou nos anos 90, que estourou o sertanejo, aquele sertanejo moderno, né? Aquela coisa do César Augusto e o Faísca, que entrava com as guitarras, enfim, essa praia, poucos ganhavam legal. Então é um mercado onde existe concorrência, onde você quer entrar. Aí você entra assim, tô tocando com Chitãozinho Chororó, tô tocando com o Leonardo, tô gravando não sei com quem. Então esse nicho era assim. O advance e o que você recebia em relação àquilo não era para todo mundo. Então existia um puxa-tapete daqui e dali, pela linha de trabalho, pela linha de caráter eu não vou falar, acho que cada um cuida da sua vida, né? E assim as coisas andam. No mundo, em qualquer setor, assim, por que não seria na música, né? Claro. Agora eu penso assim, nós estamos numa situação hoje que não adianta enfeitar o pavão. O pavão já perdeu o rabo, a cauda faz tempo. Nós temos um frango pelado. Tá? Então seria interessante que houvesse uma união nesse sentido, uma conscientização, porque eu vou dizer uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem muito, mas vocês acham realmente que tudo que aconteceu no Brasil, desde falando de Bossa Nova, depois da Jovem Guarda, depois Tropicália, né? Depois aquela onda de cantar em inglês, não é? Depois dos outros estilos pop que foram gravando, todo mundo se adorava? Todo mundo achava assim, que maravilha, nossa, eu adoro tal pessoa, né? Nossa, esse artista é maravilhoso. Lógico que não. Sempre tem o brilho do artista, o ego, aquela coisa. É uma questão de sobrevivência, fato. Só que existia o quê? Existiam profissionais que eram os produtores, que eram os empresários, que sabiam que um movimento, uma andorinha não faz verão. Você sabe por que o rock não virou no Brasil? Qual foi a consequência maior? Porque houve tentativas, aconteceu em alguns casos, tinham bandas competentes, tinham pessoas, tinham os desbravadores. Luiz Calanca, se não fosse você, pelo menos para lançar os discos, eu acho que dificilmente teria um movimento de rock como foi, sabe? Ele e entre outras pessoas que aderiram ao movimento na outra fase. Mas faltou uma coisa, a união. Por causa daquela imagem de que minha banda é melhor que a sua, não, a minha é melhor que a sua. Então faltava a maturidade dos músicos, porque os músicos que enveredavam para esse caminho, eles não eram profissionais, compreendeu? Eles iam gravar o primeiro disco, mas nenhum era profissional, não tinha chão, como você teve, Marcelo, que você já acompanhava tanta gente, fez coisas de tanta gente, né? Você também, Sean, né? No mercado gospel, entre outras coisas que você trabalhou. Muita muita coisa. Não vai ficar emocionada aí. Não, é muita. Que eu e o Marcelo, a gente fez muita coisa, né? E eu, como sabedor de tudo isso, e sei da estrada de grandes guitarristas aí, que você ganha dinheiro mesmo tocando com o Valdir Soriano. O Valdir Soriano, vocês entenderam, né? É uma figura simbólica. Sim. Mas você não ia ganhar dinheiro nesse mercado mesmo. Porque o que tinha, os caras queriam derrubar um outro, um não fala, o outro eu sou melhor, eu sou... Então é um ego, aquela coisa hormonal, né, que existe em qualquer lugar, mas na música e na parte de músicos em si, o sol está sobre mim, mas está para todo mundo. Então você precisa ver que se as coisas não houverem hoje em dia, uma união, uma conscientização, um deixar de si para em prol do movimento, não vai acontecer nada. A Jovem Guarda aconteceu por quê? Movimento.
Principalmente porque hoje em dia o sol também não está em cima de ninguém. Verdade, olha aí. Pois Eu encerraria a entrevista aqui. Ele falou tudo com 3, 4 palavras. Então o que está acontecendo aqui é isso, ó. Bossa Nova foi movimento? Tinha o quê? Tinha uma indústria. É uma indústria em cima da Bossa Nova. Sim. O Jovem Guarda foi movimento? Tinha uma indústria. A TV Record, as rádios, as gravadoras funcionavam em prol do movimento, compreendeu? Você tinha aí, depois disso, a Tropicália, né? E a época justamente onde despontou mais o Tim Maia, né? Entre outras coisas. Existiu o quê? Uma indústria. Quando rolou... não, vamos vir antes, vamos vir para cá. Pagode. O que aconteceu? Uma indústria. Tinha profissionais, tinha gente que punha dinheiro. Então é o seguinte, olha, eu tenho aqui uma grana, eu não vou jogar minha grana num investimento se não for para a coisa virar. Exato. Então, para a coisa virar, eu vou colocar uma grana. E não é pouca. É muito dinheiro. Sim. Agora, quem garante que vai virar? Eu garanto. Vocês vão fazer do jeito que eu quero. É o que a gente vê hoje nesse sertanejo moderno. O que está acontecendo. Mas na época, sabe o que acontecia aí, Marcelo? É o seguinte, essa união em prol tinha o aval da gravadora e tinha os programas de televisão. Porque quando você tinha um programa de televisão, eu falo isso que eu trabalhei direto com esse público, a gravadora, ela colocava num programa, vamos pegar um exemplo, o programa do Bolinha, o Clube do Bola, né? Por exemplo, a Copacabana mandava 20 artistas porque era a mercadoria de apresentar para o público da gravadora. Da gravadora. Isso não era de graça, era uma grana. Sim. Uma época eu gravei lá com o seu Adiel, dono da gravadora. Ele resolveu fazer um projeto que tinha o Nath, que foi band leader do Moacir Frank há muito tempo, baixista, tocou lá, e a gente tinha o Silvio Luiz Riqueto, que hoje é produtor da Disney, aquela série Violeta, College Eleven, gravou com o Julio Iglesias, ficou 3 anos com o Yanni, tecladista. Sim, foi para os Estados Unidos, arrebentou. A gente gravou uma banda chamada A Trolha. Nome bonito, né? A música que estourou era Ele Nasceu pra Lua. Então não falava o que é, porque é até indecente. Ninguém sabe o que é, né? E as rádios, na época, Transamérica pediu um Monza 0 km para tocar durante um mês, para eles sortearem. Então existia. O jabá sempre existiu. Só que era uma coisa assim, não, o cara é bom, ele tá tocando. Não, sempre existiu jabá, sempre a gravadora pagou, sempre. E o público sempre engoliu o que toca no rádio. Porque ninguém ficava pesquisando música, né? Era um ou outro, mas nós estamos falando de massificação. A gente está falando da coisa acontecer. E onde chegamos, afinal de contas? Quando as gravadoras foram à ruína, que movimento você montou mais? Que movimento? Quando que houve um movimento de rock realmente acontecendo? Cada banda queria aparecer porque queria chegar lá, claro. Mas nenhuma banda conspirava a favor uma da outra. Quem fazia isso eram os empresários que estavam ali, ou as bandas mais velhas, caso do Made in Brasil, que o Oswaldo sempre, além de ser desbravador, né, entre lá o pessoal do Terço, entre outras bandas, tinha aquela coisa de levar as bandas juntos fazer show com o Made, para abrir para o Made. Claro, tem ordem essas coisas aí. E entre outras bandas em si. Mas as bandas mesmo não ficavam unidas, não houve investimento, porque justamente ninguém queria gravar, não se vendia disco. Só que como você está dentro do seu casulo, o seu mundo é o casulo. Deixa eu parar de falar, que eu acho que eu já falei muito. Eu queria que você me contasse como que o Platina surgiu, como é que foi a experiência. O Platina. O Platina é uma família, né? O Platina é uma família. Falar do Platina é falar de irmãos, falar daquela coisa que surge em você mais espontaneamente, de uma forma mais inocente. O Ivan tinha 11 para 12 anos, o Andrea tinha 13 para 14 anos. A gente começou a ensaiar lá em 1980. Um dia, Luiz Carlos Stefani, primo deles, falou: tem uns priminhos meus, é que eles gostam de tocar, né? Você com essa coisa, você podia dar a aula, tocar com eles, montar uma bandinha e tal. Eu falei, tudo bem. E na época eu tocava em umas bandas de baile da época, né? Uma era o Musical Eco, outra era os Lobos, e assim vai, né? Falei, vamos lá, né? Vamos
tocar. Deixa eu ver qual que é da garotada. Eu tocava as coisas de rock, mas eu não tinha como... Não dava tempo para tocar nada, e com eles era meio free, assim, 2 moleques. Mas assim, o Ivan já com 11 anos de idade, ele já tinha os discos do Rod Stewart embaixo do braço. Né? Então ele cantava tudo, só que voz de criança, voz de um garoto de 11 anos de idade. Quando o Ivan mudou a voz, ele falou: aí bicho, hoje... A voz engrossou, ele ficou muito triste. Isso foi logo aos 13 anos de idade, que ele já teve uma muda. Então, mesmo cantando muito bem, sabe? E outra coisa, o Andrea é um fenômeno, né? O Andrea vai falar o quê, do Andrea? A história deles falam por eles mesmos, mas o Andrea já na época ele tinha um baixo de Giannini, que ele ganhou do Tavinho Fialho. Lembra do Tavinho Fialho, do Caetano Veloso? E tinha 3 cordas o baixo dele, que tinha quebrado a sol. E quando eu fui conhecer os dois, o Andrea tocava as coisas da Hotline do André Buzik, que eu toquei um tempo antes, até para chegar depois lá com a Hotline, um pouco com o Traditional Jazz Band e tal. Eu via o Andrea cantando e já tocando baixo, e já caminhando, faltava uma corda, ele já sabia onde ele ia. Isso tudo intuitivamente. Então para mim foi maravilhoso, porque a partir disso aí, com Platina, foi onde surgiu. A gente começou a compor, tinha um tecladista chamado Dario Carlos Esteves Alves, outro Dario, difícil, né, se achar, e também que era o cara do Moog, das harmonias, e só que ele tocava assim, a escola dele era uma escola mais clássica, não tinha nada a ver, e a gente era um pouco de rock. Eu peguei e falei para eles: olha, vem cá vocês dois, isso aqui é o Rush. Começou Platina aí. Não tinha baterista, porque o Ivan não era baterista, né? Segundo o Ivan, você mesmo fala isso, você sabe que eu não reivindico absolutamente nada. Um dia tinha um pessoal ensaiando com a gente lá na loja de Santana, e tinha uma bateria, e o baterista acho que foi comer um negócio e tal, e eu fiquei passando o som com o André. Daqui a pouco começa a tocar uma bateria atrás. Quando eu olhei para ele, ele falou: o X voltou? X era, não é o XX, oi X, era uma outra pessoa. E aí o Ivan tava na bateria. Meu, você toca isso aí, cara? Tava na casa do filho do Mickey, lá da Evadim. Esqueci o nome dele, do menino. Bom, esquecer nome é comigo mesmo, né? E do... Tá, deixa, não vou lembrar o nome dele agora, daqui a pouco vem. Tô tocando lá, treinando um pouquinho, aí começamos a tocar, e ele começou a fazer as levadas e levar as coisas, assim. Porque ele já tava tocando um pouco na bateria desse amigo dele, da época lá. Eu pensei comigo, meu Deus do céu, a gente procurando baterista e não acha. O que aconteceu? Tinha um baterista que tinha tocado com a gente, que ele tinha uma bateria golpe de acrílico. E ele falou: Dario, se você souber quem está comprando, eu estou vendendo minha bateria e não sei o que, tal. Eu falei: quanto você quer? Aí ele deu um valor lá, acho que era 220 mil cruzeiros. Eu falei: puta, eu tenho 200 mil na minha poupança. Eu tenho 200 mil, você não vende? Tá, eu vendo, tá. Fui lá, peguei a bateria, cheguei na porta do prédio, falei: Ivan, vem cá, me ajuda aqui. Tá, descemos lá no prédio, né? Imagina um prédio, o cara mora no 7º andar e saindo do Platina, no 7º andar. Aquilo descia que nem um urro, assim, né? E foi isso que aconteceu. O Ivan falou: e aí, o que é essa bateria? Eu falei: meu, você tá afim de estudar? Ver se tem pra coisa rolar, assim? Eu falei: não sei, mas não sei, né? Tenta aí, faz o seguinte, tenta. Ele foi pro Grupo AMA, estudou com o Flávio Pimenta ali e virou Ivan, né? Obviamente que essa bateria é uma coisa simbólica pra gente, porque eu quero deixar bem claro, tá? Quando você chega na frente do mar com um lança-chamas poderoso, você tenta pôr fogo no mar, ele não vai pegar fogo, porque ele é muito maior. Agora, acende o interruptor num ambiente cheio de gás. O Ivan era um interruptor num ambiente cheio de gás. Tava nele, tá nele, é dele do Andrea, e eu me sinto muito feliz da gente ter feito esse projeto, que depois o Sherman veio consolidar, e a gente teve aí de 80 até 87 7 anos de convivência, né? Dentro da minha profissão, a gente tinha o tempo do Platina, de ensaiar, que nem Platina era Prisma, né? Virou Platina, e o resto da história que vocês conhecem pelo que rolou, assim. A gente adoraria continuar essa entrevista, pena que o nosso tempo aqui é escasso. Para encerrar, Dario, quais as suas impressões hoje sobre o cenário musical brasileiro, principalmente nicho da guitarra, e dica para quem deseja alcançar os seus objetivos? Bom, mercado brasileiro da guitarra. Vamos falar da guitarra e não de guitarristas, tá? Para ficar bem claro, né? Hoje em dia você vai em umas lojas, você percebe que o mercado encolheu.
Tem muito menos guitarra, muito menos opção. Por que tem menos opção? Porque não se procura mais. Por que você vai numa loja, hoje você vê vendendo muito mais violão? Bom, eu estou no mercado já... A Paris tem 62 anos. A gente está no mercado de instrumentos musicais há 50 anos. Então, a busca por guitarra hoje é praticamente ínfima, perto do que já foi um dia. Isso demonstra o quê? Para você ter interesse em aprender alguma coisa, você tem que ser motivado por alguma coisa. E o que a gente vê acontecendo dentro do nosso casulo, que somos músicos, é um casulo, a gente não pode esquecer que o Brasil é muito grande. E o pessoal compra o que toca no rádio, o que aparece na televisão, o que está bochechado entre a sua turma. Vai procurar a sua turma, né, Alexandre Bastos? Vai procurar a sua turma, né, Cello? Então, se a tua turma ninguém está ouvindo AC/DC, que não é lançamento, queria dizer que AC/DC não é lançamento. Nem Van Halen, nem... Porque não se vê nada novo. Graças a Deus, Greta Van Fleet, né? Que as pessoas entendessem esse negócio de ficar comparando. Ah, mas é parecido com Led... Mano, eu prefiro parecer com Led Zeppelin do que parecer com alguma bandinha aí, qualquer menor, né? Não vou citar nomes, né? Mas enfim, né? Então é isso. Que mais que era mesmo que você falou? Enfim, qual a dica para quem deseja traçar uma história, tanto quanto a sua, quanto os outros convidados que apareceram aqui? Se eu falar aquilo que todo mundo acredite em você, acredite no seu sonho, nunca desista, né? Que eu vou falar de novo. Tá certo. Senhores, mais uma vez, muito boa noite. Obrigado, Dario Parisi, por ter aceitado o convite. Obrigado, Marco. Mais um episódio 13. Obrigado, Marcelão. Semana que vem a gente volta. Boa noite para vocês, MKK Web Rádio. Chega de Bunda Music. Boa noite. Boa noite.